Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Irmãos e irmãs, paz e bem, continuemos nossa reflexão à luz do Evangelho de São Marcos. Ele constantemente nos pergunta quem é Jesus e nos convida a responder a esta pergunta fundamental para o seu seguimento. Descobrir passo a passo quem é Jesus. É esta a caminhada do Evangelho de Marcos. Iniciemos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de hoje nós veremos como que o povo acorria até Jesus. Uma multidão queria ouvi-lo e Jesus olha com compaixão para esse povo. É assim que Deus olha para cada um de nós, com amor e compaixão. Que nós possamos ser cada vez mais discípulos de Jesus, vivendo também a compaixão, o amor, a partilha. Façamos a nossa oração. Ó Deus de bondade e compaixão, dai-nos o vosso espírito de sabedoria e entendimento, para que saibamos acolher vossa palavra anunciada no Evangelho segundo Marcos. Enviastes vosso Filho ao mundo para anunciar vosso reino de justiça e paz. Ele revelou o vosso rosto misericordioso e nos colocou diante de uma necessária escolha, a transformação radical de nossas relações humanas. Jesus convida-nos a substituir o poder pelo serviço, o comércio pela partilha, a alienação pela capacidade de ver e ouvir a realidade. Ele nos chama a estabelecer verdadeiras relações fraternas. Que possamos, Senhor, através desta reflexão, reconhecer o Messias, o Filho de Deus, e sairmos em missão, pregando o Evangelho do Reino através de nosso testemunho de vida. Amém. A passagem do Evangelho de Marcos que ilumina nossa reflexão de hoje está no capítulo 6, versículos 30 a 56. Capítulo 6, versículos 30 a 56. Vamos ouvir com o coração acolhedor. Vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento que dá vida, aleluia. Os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Havia aí tanta gente que chegava e saía, a tal ponto que Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Então Jesus disse para eles: Vamos sozinhos para algum lugar deserto, para que vocês descansem um pouco. Então foram sozinhos da barca para um lugar deserto e afastado. Muitas pessoas, porém, os viram partir. Sabendo que eram eles, saíram e de todas as cidades correram na frente a pé e chegaram lá antes deles.
Quando saiu da barca, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas para eles. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Vocês é que têm que lhes dar de comer. Os discípulos perguntaram: Devemos gastar meio ano de salário e comprar pão para dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Vão ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir da multidão, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Viu que os discípulos estavam cansados de remar porque o vento era contrário. Então, entre as 3 e as 6 horas da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu com eles na barca e o vento parou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido o acontecimento dos pães. O coração deles estava endurecido. Acabando de atravessar, chegaram à terra, em Genezaré, e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Iam de toda a região, levando os doentes deixados em suas camas para o lugar onde o ouviam falar que Jesus estava. E onde ele chegava, tanto nos povoados como nas cidades ou nos campos, colocavam os doentes nas praças e pediam que pudessem ao menos tocar a barra da roupa de Jesus. E todos os que tocaram ficaram curados. O retorno dos discípulos é causa de muito contentamento, pois o anúncio da liberdade e da vida é também o reino da alegria. O povo marginalizado descobre cada vez mais isso. Havia aí tanta gente que chegava e saía a tal ponto que os discípulos não tinham tempo nem para comer. Jesus convida os discípulos para descansarem. Vamos sozinhos para algum lugar deserto, para que vocês descansem um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Jesus, porém, precisa mudar os seus planos, porque muitas pessoas os viram partir. Sabendo que era eles, saíram de todas as cidades, correram na frente a pé e chegaram lá antes deles. Diante de um povo necessitado e marginalizado pelas autoridades, que estão mais preocupadas com a pureza e as condições rituais para comer do que se o povo tem algo para comer ou não. Jesus assume a tarefa de acolhê-lo e alimentá-lo. Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão,
porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas para eles. Como sempre, Marcos não diz o que Jesus ensinava, porque ele quer ressaltar o grande ensinamento que vem a seguir, que se fundamenta numa prática de vida. A intervenção dos discípulos parece lógica e até humana. Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados, comprar alguma coisa para comer. A iniciativa soa como se fosse a favor do povo e, de fato, é dentro da lógica dominante. Qual é a solução do problema da fome? Comprar alimento e comer. A lógica do reino de Deus, porém, é outra. E Jesus respondeu: vocês é que têm de lhes dar de comer, como nós lembramos esse ano na campanha da fraternidade. Dai-lhes vós mesmos de comer. A reação dos discípulos é de espanto e parece justa. Devemos gastar meio ano de salário e comprar pão para dar-lhes de comer? Nossa reação seria diferente. Afinal, onde arrumar tanto dinheiro para comprar pão suficiente para toda essa gente? A lógica da compra mostra que a solução apresentada por Jesus é impossível de se realizar. Estão todos no deserto e não têm tanto dinheiro. A lógica de Jesus, porém, não é a da compra, mas a da partilha. Quantos pães vocês têm? Vão ver. É pouco, 5 pães e 2 peixes. Aquilo que tinha levado para comer é o que deve ser partilhado com o pessoal. E é justamente nessa partilha que se realizará o milagre. A primeira coisa necessária para que a partilha funcione é a organização do povo. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. De fato, um povo marginalizado na sociedade em que tenta sobreviver só poderá participar dos bens necessários à vida se estiver organizado para iniciar uma prática diferente daquela em que o objetivo é o lucro e o consumismo. Enquanto for massa sem pastor, certamente os lobos vorazes devorarão aquilo que lhe é de direito, o pão de cada dia. Somente um povo organizado e consciente de uma lógica econômica diferente, poderá realizar a partilha que substitua um comércio iníquo. É dentro desse contexto e dessa nova mentalidade que o milagre acontece. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Em vez de uma ação miraculosa, Jesus simplesmente fez a oração que todo pai de família judeu fazia antes das refeições, antes de distribuir o pão repartido. Note-se que são os discípulos que distribuem o alimento. Os seguidores de Jesus em todos os tempos precisam aprender a participar da partilha, não só entre si, mas com todos aqueles que no mundo necessitam de pão. Quando a lógica da economia é a compra, os que podem comprar comem em abundância, e os que não podem passam fome e até morrem de fome. Os bens da natureza e aqueles bens que sustentam a vida são dom de Deus, do qual todos têm direito, e se a partilha se realiza, não falta para ninguém e ainda sobra. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também de peixes. O número dos que comeram era de 5.000 homens. Nessa prática de Jesus está o grande ensinamento. Não é preciso muito dinheiro para comprar comida para o povo. É preciso, sim, dar e repartir. Desse modo, Jesus projeta uma nova sociedade, onde o comércio é substituído pelo dom,
e a posse é substituída pela partilha. Para que isso aconteça, o povo precisa se organizar e ter uma mentalidade diferente daquela que a sociedade está acostumada a engolir. Na lógica do reino que chega com Jesus, os dons de Deus são abundantes e, se forem repartidos, todos ficam satisfeitos e ainda sobra muita coisa. O encontro de Jesus com os discípulos no meio do mar da Galileia revela a incompreensão deles sobre o que Jesus havia realizado. Não entendendo essa prática de Jesus, eles também não conseguem entender quem é Jesus. A chave para compreender esses versículos de Marcos, aqui colocados, é justamente uma frase que só aparece nesse evangelista. Porque não tinham compreendido o acontecimento dos pães. O coração deles estava endurecido. Conforme o relato, os discípulos têm medo não da tempestade, mas do próprio Jesus. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Jesus sempre será apenas um fantasma assustador ou um milagreiro qualquer para aqueles que julgam sua prática absurda ou inoportuna politicamente. De fato, Jesus os havia obrigado a se separarem da multidão justamente no momento em que se poderia desfrutar do êxito popular. Os discípulos não conseguem ver a presença de Deus em Jesus, porque não entendem que o comércio e a posse devem ser substituídos pelo dom e pela partilha. É nessa hora que Jesus se revela como manifestação do próprio Deus. Coragem, sou eu, não tenham medo. A frase de Jesus relembra o Êxodo, onde Javé revela seu nome, eu sou. Jesus é a boa notícia do Deus libertador para aqueles que estão dispostos para a partilha, mas se torna uma má notícia, um fantasma que amedronta para aqueles que ainda pensam em poder e riquezas. Sobre a incompreensão dos discípulos, nós podemos conferir no capítulo 8, no versículos 14 a 21, que brevemente vamos refletir. Os versículos 53 e 56 fazem um sumário da prática de Jesus e mostram mais uma vez que ele é boa notícia e presença de vida para os marginalizados e doentes. Os mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Dai-lhes os mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Jesus é o pão vivo descido do céu. Nós aprendemos assim nas comunidades eclesial de base. O banquete da vida, ele oferece o seu próprio corpo para nos alimentar. Alimentar a nossa história, a nossa esperança. Nas nossas casas, nossas famílias, todas as vezes que preparamos uma mesa, um banquete, convidamos pessoas que a gente gosta, amigos. Será que conhecemos a história dos alimentos que queremos servir? São produzidos de forma justa, solidária,
respeitando a Mãe Terra, a vida está sempre em primeiro lugar. A vida é o dom de Deus. E é em torno da mesa, dessa culminância, que nós devemos buscar cada vez mais conhecer as pessoas que comem com a gente, que partilham com a gente o alimento sagrado. O banquete da vida é a Eucaristia, que alimenta a nossa história, a nossa caminhada de fé. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Chegamos assim ao final da nossa reflexão. Que o Senhor nos conceda a graça de sempre termos disposição para a partilha. Que nós possamos viver a solidariedade, partilhando tudo aquilo que somos e temos. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Todo grito por justiça que sobe do chão é clamor e profecia que Deus pronuncia para a conversão. Que Deus pronuncia para a conversão. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor.